Você decidiu fazer uma mastopexia e não quer colocar implantes, mas ainda tem dúvidas e preocupações sobre como funciona a recuperação? Fique comigo nesse vídeo, pois eu vou te contar tudo sobre o pós-operatório da mastopexia sem prótese, para que você tenha a melhor e mais tranquila recuperação. Olá, sou Walter Matsumoto, cirurgião plástico em São Paulo. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a recuperação da mastopexia sem prótese, sobre os cuidados necessários, sobre o que você pode fazer e quando estará liberada para as atividades do dia a dia. No final do vídeo eu vou te dar 3 dicas de coisas importantíssimas para não fazer após a cirurgia. A mastopexia sem prótese é uma cirurgia que deve ser realizada em hospital ou hospital-dia. Em relação ao tipo de anestesia, a minha preferência é pela anestesia geral. Para a paciente é muito mais seguro e confortável fazer a mastopexia com esse tipo de anestesia. Após a cirurgia, grande parte das pacientes recebe alta no mesmo dia da cirurgia. Mas se você preferir e se sentir mais segura, não há problema em dormir uma noite no hospital e receber alta no dia seguinte. Esta é uma das cirurgias nas quais os curativos são muito importantes. E são muito importantes porque a cicatrização da mastopexia é bem delicada e essa é uma das cirurgias plásticas nas quais a chance de um ponto abrir é maior. Essa abertura de pontos, que nós chamamos de deiscência, é uma das grandes preocupações das pacientes que fazem a mastopexia. Por isso, ao longo dos últimos anos, eu fui aperfeiçoando o nosso protocolo de pós-operatório para reduzir ao máximo a chance disso acontecer. E a principal função do curativo nas primeiras semanas é reduzir a tensão nas cicatrizes das mamas, ou seja, ele atua como um ponto falso e reduz a chance de a cicatriz abrir ou ficar larga. Nas primeiras 4 ou 5 semanas, eu troco o curativo na nossa clínica, de modo que a paciente não precisa se preocupar com ele em casa. Após essa fase inicial, nós vamos passar para um outro tipo de curativo de silicone ou gel, cuja função é diminuir a chance de a cicatriz ficar hipertrófica ou virar um queloide. Esse curativo ou gel será usado por mais um mês, e a paciente consegue fazer essa troca em casa com muita facilidade. Nas mastopexias de menor porte, ou seja, nas quais não for necessário subir muito a mama ou reduzir muito o seu volume, eu não uso drenos. Mas nas cirurgias de maior porte, eu prefiro usar drenos, pois eles reduzem a chance de que um excesso de líquido, que nós chamamos de seroma, se acumule no interior da mama. O seroma pode causar uma infecção ou pode forçar a abertura de pontos. E por isso, o dreno realmente torna a cirurgia mais segura. Eu sei que o dreno causa uma certa ansiedade em todas as pacientes que vão fazer uma cirurgia plástica. Mas não se preocupe, após a cirurgia, a nossa enfermeira vai te ensinar a cuidar do dreno e você vai perceber que o seu uso é mais tranquilo do que imaginado. Quando eu coloco um dreno, eu costumo retirá-lo após 3 a 5 dias. Após a mastopexia, você usará um sutiã cirúrgico por 2 meses. A função do sutiã é sustentar bem a mama, mas sem apertar e sem machucar. O sutiã deve ficar confortável. Um sutiã apertado demais pode atrapalhar a circulação sanguínea da mama ou forçar a abertura de pontos. Vamos falar então sobre as atividades do dia a dia após a mastopexia sem prótese. Eu sempre peço para as pacientes tirarem 1 semana de descanso em casa após a cirurgia. Nessa semana, você poderá andar normalmente, usar o computador, assistir a um filme, mas ainda deverá evitar as atividades domésticas como cozinhar. No dia seguinte à cirurgia, você já poderá levantar os braços até essa posição. Assim, você já poderá mexer no rosto e nos cabelos. E para levantar totalmente e movimentar livremente os braços, eu peço de 1 a 2 semanas. Após 1 semana, você já poderá sair de casa e após 14 dias poderá frequentar eventos sociais como festas, almoços e jantares, mas sempre com cuidado. A depender do porte da mastopexia e de como a cicatrização está evoluindo, eu libero a paciente para dirigir após 2 a 3 semanas. Se você trabalha em regime de home office, já poderá fazer isso após 1 a 2 dias da cirurgia. Para voltar a trabalhar presencialmente, eu oriento de 7 a 10 dias. Se o seu trabalho envolve algum tipo de esforço físico, vamos analisar o seu caso para saber quando será melhor fazer isso. Para as pacientes que moram em outra cidade, estado ou país, eu oriento que fiquem na cidade onde operamos, São Paulo, por pelo menos 2 semanas. Com 2 semanas também, você já poderá viajar de avião. Por fim, uma pergunta muito comum. Doutor, quando eu poderei dormir de lado? Após a mastopexia, você poderá dormir de lado após 3 a 4 semanas e com sutiã cirúrgico. Para dormir de barriga para baixo, 2 meses. Vamos falar agora
das atividades físicas e esportes após a mastopexia sem prótese. Eu libero a paciente para retomar as atividades mais leves, como uma caminhada ou uma bicicleta ergométrica com uma carga leve, após 3 a 4 semanas. As atividades de maior impacto, como corrida, musculação, natação e tênis, estarão liberadas após 6 a 8 semanas. Para a prática das atividades físicas, eu sempre oriento que a paciente use um top de ginástica justo, mas confortável, ou o sutiã cirúrgico. A grande maioria das pacientes que eu opero poderiam voltar a fazer as atividades do dia a dia e as atividades físicas em um tempo menor do que eu acabei de expor e sem nenhum problema. Mas ao longo do pós-operatório, eu acompanho as pacientes semanalmente e se eu achar que ela já está pronta para dar um novo passo no pós-operatório, nós podemos liberá-la antes do tempo. Mas eu percebi que, seguindo essa rotina que eu passei agora, nós evitamos abertura de pontos, seroma e hematoma em mais de 95% dos casos. Portanto, se você tiver a oportunidade de seguir esse período de repouso, eu realmente recomendo que faça. Após a mastopexia sem prótese, você poderá tomar sol com 1 mês de pós-operatório e com 45 dias poderá entrar na piscina ou na praia. Pessoal, se vocês me perguntarem qual o período mais importante da recuperação da mastopexia, a minha resposta será as primeiras 3 semanas. Após anos fazendo essa cirurgia, eu entendi que as primeiras 3 semanas de pós-operatório são cruciais para você evitar um problema de cicatrização e atingir o melhor resultado estético. Eu sei que todas as minhas pacientes têm uma vida super corrida, mas eu sempre peço para elas capricharem no repouso e nos cuidados nas primeiras 3 semanas. Após a cirurgia, não haverá nenhum tipo de alimento específico que você deve evitar. Você poderá consumir qualquer fonte de proteína e, aliás, a proteína é muito importante para a sua cicatrização. Na primeira semana, eu sempre oriento que a paciente tenha uma dieta um pouco mais laxativa, ou seja, que solte mais o intestino, pois algumas medicações que ela receberá durante e após a cirurgia podem segurar o trânsito intestinal. Se você tiver uma dieta bem balanceada, a princípio, não é necessário nenhum tipo de suplemento específico para a cicatrização, mas caso haja algum benefício, eu vou receitar isso para você. Além disso, evite bebidas alcoólicas nas primeiras 2 semanas de pós-operatório. Com relação às medicações, antes da mastopexia, eu sempre pergunto quais medicamentos de uso contínuo você toma. Assim nós saberemos quais devem ser interrompidas antes da cirurgia, quais não devem ser interrompidas e quando você poderá retomar essas medicações após a cirurgia. Por exemplo, se você faz uso de Ozempic ou Mounjaro, deve interrompê-los 21 dias antes da cirurgia. Por outro lado, as medicações para controlar a hipertensão arterial não são interrompidas e geralmente devem ser tomadas até no dia da cirurgia. Nesse vídeo, eu estou te contando como funciona a recuperação da mastopexia sem prótese. E se você está pronta para dar o próximo passo e quer fazer essa cirurgia, não espere mais. Clique no link da descrição para agendar uma consulta personalizada comigo e descubra como a mastopexia pode melhorar a sua qualidade de vida. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar os resultados que você deseja. Agora, vamos falar sobre um tópico muito importante. Após a mastopexia sem prótese, é normal que as mamas fiquem inchadas, pode haver manchas arroxeadas, que são as equimoses, você pode sentir um incômodo ou dor leves no local da cirurgia, mas alguns sinais e sintomas devem chamar a sua atenção. E você deve comunicar ao seu cirurgião se apresentar o seguinte. Primeiro, febre. Não é esperado que você tenha febre, ou seja, uma temperatura corporal acima de 37,8 graus após a cirurgia. Caso isso ocorra, avise a equipe médica para descartar uma possível infecção. Segundo, inchaço acentuado apenas de uma das mamas. Se você notar que uma das mamas inchou repentinamente e muito mais do que o outro lado, e se isso for acompanhado de dor mais intensa ou grandes manchas arroxeadas, avise o cirurgião para que ele descarte um hematoma na mama. Na cirurgia plástica, nós chamamos as manchas arroxeadas simples da pele de equimoses e elas são normais após uma cirurgia. Por outro lado, quando falamos de hematoma, estamos nos referindo a um sangramento maior no qual um volume considerável de coágulos pode se acumular dentro da mama. A depender desse volume, esse hematoma deve ser drenado no centro cirúrgico. Como em toda a cirurgia plástica, levará de 3 a 6 meses para você chegar ao resultado estético final da mastopexia. Durante esse período, o inchaço desaparece e as mamas assumem uma forma mais natural e bela. As cicatrizes podem levar mais tempo para amadurecer e ficarem discretas. Uma cicatriz de boa qualidade é fina, plana e clara. O aspecto da cicatrização é uma coisa bem individual,
e pode levar até um ano para todas as cicatrizes ficarem mais claras. Para que, ao final desse período, você atinja o melhor resultado possível, é muito importante que você siga as orientações do seu cirurgião. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dar 3 dicas do que não fazer após a mastopexia sem prótese, pois essas coisas podem comprometer o seu resultado estético e a sua segurança. Primeiro, não fume. Eu sempre oriento as pacientes que fumam a interromper totalmente o cigarro um mês antes e um mês após a cirurgia. O cigarro aumenta não só a chance de uma má cicatrização, mas também aumenta a chance de necrose da pele, da glândula e até da areola durante a mastopexia. Se você fumar antes ou após a cirurgia, a possibilidade de deiscência, ou seja, de os pontos abrirem, aumenta muito, assim como a chance de apresentar uma cicatriz larga e feia após a cirurgia. Segundo, não retire os curativos antes de falar com seu cirurgião. Na mastopexia, os curativos são muito importantes. Nas primeiras semanas, os curativos atuam como pontos falsos, reduzindo a tensão na cicatriz e diminuindo a chance de uma deiscência ou de a cicatriz alargar. Por isso, eu faço os curativos com uma técnica específica na minha clínica, de modo que você não precisará trocá-los em casa e poderá molhar os curativos no banho. Após as primeiras 4 a 5 semanas, nós passaremos para um curativo de silicone ou um gel, que você conseguirá trocar ou aplicar com muita facilidade na sua casa. Terceira coisa, não aplique nada sobre a cicatriz antes de falar com o seu cirurgião. Não coloque nenhum tipo de adesivo, curativo, gel ou pomada sobre a cicatriz da mastopexia antes de falar com o seu cirurgião. Após a cirurgia, com certeza, você vai ouvir um monte de sugestões de pessoas bem intencionadas sobre produtos para passar sobre as cicatrizes e melhorar a aparência delas. Mas não faça isso sem conversar com a equipe médica. No início, a maioria desses produtos pode dificultar a cicatrização, facilitar uma deiscência, causar uma alergia ou uma dermatite de contato mais grave. Por exemplo, eu gosto de usar um curativo à base de silicone para deixar a cicatriz cada vez mais discreta, mas na nossa clínica nós só iniciamos esse curativo 4 a 5 semanas após a cirurgia. Se esse tipo de curativo for usado muito precocemente, ele pode provocar abertura de pontos, machucar a pele ou favorecer uma infecção local. Nesse vídeo, nós tivemos uma conversa bem completa sobre a recuperação da mastopexia sem prótese. Agora, se você quer saber mais sobre outras cirurgias plásticas da mama, como a mamoplastia redutora, o explante e a capsulectomia, eu vou deixar o link para esses vídeos aqui na tela e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!